Você está vivendo de acordo com o seu potencial? A verdade é que apesar de todo mundo querer a melhor vida possível, a maior parte das pessoas vive presa entre o que elas deveriam fazer e o que elas estão fazendo de fato. Você deveria estar se alimentando melhor e se exercitando, mas você está sonhando com a coxinha de Bueno de Andrade. Você deveria estar se preparando para dar o próximo passo na sua carreira, mas você está viciado virando noite assistindo série da Netflix. E esse negócio vai tão fundo que recentemente eu vi um dado que diz que quando um médico vira pro paciente que tá com o coração todo cagado e diz pra ele que ou você muda de estilo de vida ou você vai passar dessa pra melhor, de 7 caras, só um consegue efetivamente mudar. E isso é muito bizarro. Como é possível que a gente tenha tanta dificuldade de fazer as coisas que a gente quer e que a gente sabe que é importante pra gente, ao mesmo tempo em que parece que a gente está preso dentro de nós mesmos? E a resposta para essa pergunta está escondida em um livro fascinante chamado Imunidade à Mudança, de 2 caras que decifraram a partir da neurociência por que nós temos tanta dificuldade em mudar. E a resposta simples para isso é porque o seu cérebro criou um sistema que evita que você mude para começo de conversa. É tipo como se você estivesse na beirada de um prédio, bem lá no alto, e olhasse para baixo. Nesse momento, as suas pernas começam a tremer, a sua mão começa a suar e o seu cérebro começa a dizer para você: saia correndo, seu idiota, não ultrapasse esse limite. É exatamente isso que ele faz. O seu cérebro ele cria limites invisíveis que você não pode ultrapassar, senão vai dar ruim pra caramba. E da mesma maneira que isso funciona com fenômenos físicos, isso funciona também com fenômenos psicológicos. E é justamente aí que está o problema. Esse sistema que está no lugar, ele tem barreiras que não vão te proteger simplesmente de dores físicas, mas eles vão te proteger também de dores psicológicas, que são muito mais abstratas, fluidas e complexas de serem identificadas e que estão presentes em tudo quanto é tipo de relação humana. Se você pega, por exemplo, um chefe que não gosta muito de se comunicar com a equipe e ele evita de conversar sobre as coisas que estão acontecendo, isso pode derivar de uma série de razões. Por mais que o chefe dele diga: cara, você precisa se comunicar com a sua equipe, e ele tente se comprometer a fazer isso, ele tem um sistema psicológico que vai evitar que isso aconteça. E isso pode acontecer, seja porque ele é um cara autoritário, ele gosta de ser controlador, ele quer que as coisas aconteçam do jeito que ele quer, como isso pode se dar pelo fato de que ele é um cara que tem medo de ter conflito, e se ele falar o que ele pensa, isso pode levar a conflitos e ele se sentir isolado, magoar as pessoas, que é uma coisa que ele psicologicamente não pode tolerar. Seja como for, você tem uma barreira emocional gigantesca que não vai simplesmente desaparecer porque você quer, justamente porque ela tá te tentando te proteger de cair do prédio e não fazer uma cagada que vai arrebentar com a tua vida. Mas existe ainda uma segunda e mais profunda razão. Na pesquisa desses 2 caras, eles identificaram um troço chamado complexidade mental, que é o nível de refinamento que você tem para compreender o mundo à sua volta. De acordo com a pesquisa desses caras, existem 3 níveis diferentes de complexidade mental. E a menos que você seja capaz de passar de um para o outro, a sua capacidade de mudar é limitada ao nível de complexidade mental que você tem. O primeiro desses níveis é a mente socializada. Pessoas que estão nessa categoria são pessoas que estão absolutamente sujeitas às crenças e valores das pessoas à sua volta. Você provavelmente já viu uma pessoa que ela é meio que o rebanho da galera. O que as pessoas que estão em volta dela acreditam que é o certo é o que elas acreditam também. Pessoas que estão nesse nível de refinamento têm uma dificuldade muito grande de identificar o que elas querem da vida, o que é importante para elas, porque o que dirige elas, os seus pensamentos, os seus valores e suas preocupações são, acima de tudo, os valores, as preocupações e as ações do grupo onde elas estão inseridas. Mais ou menos metade das pessoas do mundo estão nessa categoria. O segundo nível de complexidade mental é a mente de autoria. Pessoas que têm esse nível de complexidade mental são pessoas que têm a capacidade de olhar com um certo julgamento crítico o que o grupo pensa e agir de forma diferente. A grande questão é que pessoas que têm esse nível de complexidade têm um filtro que é dirigido para o que elas querem. O que significa dizer que você vai dar importância a coisas que estão relacionadas ao que você quer apenas e tão somente. Então, se tem alguém falando um troço que particularmente não te interessa ou que particularmente não vai te levar muito onde você quer, você tem uma propensão muito grande a simplesmente ignorar esse troço.
e os seus esforços vão estar fortemente dirigidos àquilo que é importante para você, simples assim. O grande problema disso aqui é que você vai estar muito limitado às crenças que você já tem. Então, se você acredita fortemente que, sei lá, dinheiro é a raiz de todos os males, você vai ter muita dificuldade de operar fora desse paradigma, porque essa é uma crença que você leva e você vai trabalhar dentro daquilo que você busca dentro dessas paredes. E praticamente a outra metade da população do mundo se encontra nessa categoria. Existe uma minoria aí, coisa de 5% das pessoas do mundo que conseguem chegar no terceiro nível de complexidade, que é a mente autotransformadora. E é aqui sim que está o pulo do gato. A mente autotransformadora é aquela que é capaz de olhar criticamente para suas próprias crenças e se readaptar de forma a desconstruir crenças que não fazem mais sentido e colocar novas no lugar. O que parece muito maravilhoso, mas talvez você esteja se perguntando: pô, André, isso parece incrível. Se eu pudesse reformular as minhas crenças, os meus limites para ter coisas mais úteis e interessantes para mim, seria ótimo. Mas eu não sei como fazer isso porque isso é muito difícil. Se esse é o seu caso, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu vou te contar um método de 4 passos super simples baseado nesse mesmo livro que vai te ajudar a reconstruir as suas crenças e construir uma mente mais autodirigida.